Olá, caríssimos irmãos, eu sou o Leandro Cajado e você está no canal Ascese Catequese. E eu quero pedir para você de imediato, meu irmão, você que está acompanhando o canal, que você curta esse vídeo, porque eu estou fazendo assim de madrugada, tentando falar de modo que você possa compreender, que não fique ruim, mas que também eu não saia gritando, porque tem gente dormindo, né? Mas eu entendo que era importantíssimo fazer. Hoje eu tive um dia bem corrido, tive algumas responsabilidades aí durante o dia e não dava para fazer no horário normal. Mas quando fiquei sabendo da notícia, falei, muita gente tem dúvida disso, nós não podemos deixar passar, né? Que não é o fato do Ronaldo Fenômeno, né, assim chamado, o Ronaldo Nazário, ser batizado. Mas existem algumas coisas que se falam, algumas coisas que as pessoas falam quando um adulto é batizado, né? E eu lido com catequese para adultos, então ver um fato como esse me dá a oportunidade de poder ensinar para você, de poder explicar para você o que é que aconteceu com o Ronaldo então, no momento que ele foi batizado. Né? Agora já passaram algumas horas, né? Eu não sei se foi. Eu vou ler a matéria. A matéria é da ACI Digital. Né? Ela foi. Vamos pegar aqui. Ela foi feita agora, dia 12 de setembro. Tá? Então, o vídeo está saindo dia 14. Aliás, eu estou gravando dia 14, tá? O vídeo está sendo gravado também no dia 14. Não é comum, mas eu estou gravando no mesmo dia que está saindo o vídeo. Saiu no dia 12. Então ele foi batizado, tá? Ele tem 46 anos e a matéria foi feita pelo Diego Lopes Marina com o título, abre aspas, me sinto verdadeiramente regenerado como filho de Deus, diz Ronaldo Fenômeno ao ser batizado. Então, a sensação que dá, pelo título, ele já entendeu o que é o sacramento do batismo. E é isso que eu vou explicar para você. Porque muita gente, ao ver um famoso, e principalmente ao ver uma pessoa como o Ronaldo, além de ser famoso, tem umas histórias polêmicas, né, em relação a diversas coisas que ele acabou fazendo, não só o futebol, que realmente futebol o cara era espetacular, né? Quem viu, né, e também sabe das dificuldades históricas aí que ele teve por conta das contusões nos joelhos, né, que não foi só um. E também depois que ele teve que lutar em relação ao peso, né? E aí sabe-se das muitas coisas, aí o pessoal comenta as histórias, que ele casou com mais de uma mulher, que ele teve filho e tudo mais, e aí as pessoas falam, né? Agora é santo? De certo modo é. Né? Se você está aqui para entender o que é o sacramento do batismo, eu vou dizer que sim, no dia 12 ele era. Agora já deve ter cometido algum pecado, né? Pouco tempo depois deve ter cometido algum pecado. Talvez não um pecado grave, pecado venial, né? Mas, de certo modo, até porque a gente é ser humano, né? E diz que um homem justo peca ao menos 7 vezes no dia, não pecados graves. Então nós vamos fazer esta análise, porque muita gente, além de não entender, vai para um caminho que não nos interessa. Então você, católico, não deve pensar dessa maneira, né? Porque poderia ser o seu amigo sendo batizado e você vai fazer esse tipo de juízo a respeito da pessoa, dizendo, ele está fazendo isso por algum interesse e tal. Você tem alguma capacidade para leitura de consciências? Então nós vamos entender também com que coração ele tem que ir, mas pelo título, que está abrindo aspas dizendo que foi o que ele disse, a gente já vê que tem uma boa intenção aí e ele foi realmente com o coração interessado em receber. Então, a matéria do dia 12, do Diego Lopes, diz assim, o ex-jogador de futebol Ronaldo Luiz Nazário de Lima, o Fenômeno, deu um passo significativo em sua vida de fé ao receber o sacramento do batismo hoje, na verdade, para nós 2 dias atrás, né, aos 46 anos, ele tem 46 anos. Após a cerimônia na paróquia São José do Jardim Europa, em São Paulo, Ronaldo, bicampeão mundial da seleção brasileira, contou sua experiência nas redes sociais, destacando a importância deste momento marcante em sua vida. Hoje é um dia muito especial. Fui batizado. Isso ele falou abrindo aspas, tá? Abrindo aspas novamente, diz: a fé cristã sempre fez parte da minha vida de forma fundamental.
desde a infância, embora não houvesse passado ainda pelo batismo. Com o sacramento, me sinto verdadeiramente regenerado. Como filho de Deus, ele entendeu e ele sabe o que é batismo. Se você não sabia que é isso que o batismo faz, é isso que o batismo fez na vida dele. Me sinto verdadeiramente regenerado como filho de Deus de um modo novo, mais consciente e mais profundo. Escreveu o Ronaldo na sua conta do Instagram, no dia 12. Na mensagem, Ronaldo também renova o compromisso de, abre aspas, seguir o caminho do bem por livre e espontânea vontade, crendo no amor de Jesus, no amor solidário, fecha aspas. Acompanhando a mensagem, Ronaldo publicou várias fotos, algumas eu vi, no qual esteve acompanhado de seus padrinhos Amilcar e Malu. E o Ronaldo agradeceu ao padre que celebrou, o padre Fábio de Melo, e ao padre Dom Osvaldo, bem como a igreja São José. Então, vocês veem nas fotos, vocês podem procurar, vocês vão ver que quem celebrou, né, o rito do batismo foi o padre Fábio de Melo, né? Isso é muito legal. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Temos sim. Em junho de 2022 mostrou uma aproximação à fé católica, isso ano passado, ao cumprir a promessa de pedalar o caminho de Santiago de Compostela. Nessa ocasião disse, pensei em 1000 coisas durante o caminho, mas estou grato por muitas coisas que conseguimos com o Valladolid. Ele foi como agradecimento, porque o Valladolid saiu da segunda divisão e foi para a primeira divisão. Eu acho que caiu de novo, né? Não sei, o Valladolid estava ruim e andam reclamando, né? O pessoal do Valladolid. Aqui agora o Cruzeiro, atualmente o Ronaldo é dono do Cruzeiro, né? Projeto SAF, ele tem um outro time na Espanha que é o Real Valladolid. E me parece que o Valladolid não está muito bem, mas naquela época tinha subido, ele em agradecimento foi para Santiago, atravessou o caminho de Santiago de Compostela. Continuando, o percurso da tradicional peregrinação do caminho de Santiago chega ao túmulo do apóstolo Santiago na Catedral de Santiago de Compostela, na Espanha. Isso foi a matéria. Pois muito bem. Então, o que é o sacramento do batismo? Agora a gente vai explicar para que você não fique com a ideia do tipo, ele fez isso, fez aquilo, saiu com não sei quem, pegou não sei o que, teve aquela matéria, porque o pessoal fez isso, fez aquilo, agora é um santo. Olha, então vamos entender o que é o sacramento do batismo, você vai entender o que aconteceu em relação a esses pecados que você fica falando aí, né? Não sei se você, mas alguém vai falar, alguém sempre fala, se fez isso é porque tem alguma intenção. Ou ele, não, mas como assim? Agora está perdoado? Pois é, meus amigos, veja que ele passou por uma conversão. Se você acredita que ele fez coisas erradas, por que você não acredita que ele se converteu? Não cabe agora a nós fazermos esse tipo de julgamento. Eu acho que não é justo e nós sempre temos de acreditar, né? O grande ponto, o que para mim é um incômodo muito grande em relação às pessoas, aos fiéis, é assim. Quando a pessoa faz alguma coisa errada, ela fala assim, Deus é misericórdia. Deus é misericórdia. Só que ela não faz nada para se aproximar da misericórdia. O que eu quero dizer? A misericórdia, realmente, nós estamos no tempo da misericórdia. Jesus é a misericórdia. Ele está disposto, só que você precisa fazer a sua parte. O que é você fazer a sua parte? É você ir ao sacramento. O sacramento é a forma como Jesus, né, abriu o caminho da salvação. Então, os sacramentos possibilitam isso. Tanto para as missões, ordem e matrimônio, tanto para a cura, sacramento da confissão, unção dos enfermos, quanto para a iniciação cristã. Então, isso foi o começo, né, do Ronaldo. Certamente eu espero que ele também faça o crisma e em breve possa receber também a primeira comunhão, porque se ele não era batizado ele também não recebia. Então eu acredito que ele vai estar fazendo aí a catequese para poder receber mais, como é um sacramento de urgência. Ele provavelmente manifestou o desejo, deve ter conversado com o padre Fábio de Melo, que é mineiro, para quem não sabe ele é de Minas, tá? E esse contato deve ter havido, até porque também ele me parece bem acessível aos artistas, então isso possibilita, né? Antigamente era um outro padre, eu não sei se eu vou lembrar o nome dele, mas se você lembrar o nome do outro padre que também tinha bastante contato com os artistas, escreve aqui embaixo. Não é o padre Marcelo Rossi que eu estou falando, padre Antônio Maria.
O padre Antônio Maria também tinha muito contato, né, com os artistas. Hoje é mais o padre Fábio de Mello. Mas vamos continuar aqui. Então, mais do que os juízos e os julgamentos esperados, a gente precisa entender o que é o sacramento do batismo para falar: ah, então aconteceu isso com ele. Pois é, meus irmãos, isso é o que aconteceu com Ronaldo no momento do batismo. Vamos lá. O que é o sacramento do batismo? Eu estou usando a seguinte fonte. Se você quiser depois estudar com calma, eu estou usando o Catecismo de São Pio X. Por que você está usando esse e não o de 1992? Porque a gente está tendo o resumindo, que é os resumos do Catecismo de 1992. Daqui umas 2 semanas começa a parte sacramental. Exatamente. Mas eu estou usando esse porque ele é pergunta e resposta, então fica mais fácil para eu explicar para você. Vamos lá. O batismo é o sacramento pelo qual renascemos para a graça de Deus e nos tornamos cristãos. Então, no momento do batismo, ele renasceu para a graça e se tornou cristão. Olha que interessante. Não é uma declaração de boca. Não é assim que funciona na igreja. Não é só aceitei Jesus. O aceitar Jesus aí implica num ato concreto. O querer a misericórdia implica num ato concreto. Isso implica, a misericórdia está à minha frente. O que eu faço? O que o filho pródigo fez, meu querido? O filho pródigo pegou e falou: na casa do meu pai, até os servos comem bem. Vou me levantar e vou até lá. Entendeu? Ele foi até a misericórdia. Jesus, gente. Deus. Ele está de braços abertos. Mas assim, quando a gente vai abraçar alguém, o que a gente faz? A gente abre o braço e a outra pessoa também abre o braço, aí um vai até o outro. Jesus está vindo até nós, aí ele para, esperando você abrir os seus braços e se aproximar dele. O problema é que as pessoas ficam olhando e falam: Deus é misericórdia, Deus é misericórdia, e fazem de seu pecado um estilo de vida. Se eu faço isso, eu não estou me abrindo a Deus. Eu estou abraçado com o pecado, mas justificando o que Deus deveria fazer na minha vida, mas eu não deixo. Entendeu? Porque eu estou fazendo da minha vida aquilo que o pecado faz. E não estou permitindo a tal misericórdia que todo mundo alardeia aí acontecer na minha vida. Então, tem a parte de Deus, ele disponibilizou os sacramentos, ele está diante de nós, na Eucaristia ele está em corpo, sangue, alma e divindade. Ele nos dá. E agora vamos entender quais são os efeitos do sacramento do batismo. E aí eu já vou explicar o que aconteceu com o Ronaldo no momento do batismo. E por que você que não é batizado deve fazer o batismo. Deve ser batizado. Deve procurar o batismo. Você que está aí há muito tempo mesmo batizado. Está há muito tempo aí sem ir para missa ou vai para missa. Ah, mas eu devia fazer outro sacramento. Então, vai corrigir essa parte da sua vida. Vai se confessar, vai fazer alguma coisa, meu querido. Vai resolver esse problema aí. Ai, mas eu não sei, porque eu tô agora, numa segunda união, eu e a minha mulher, fui eu que casei na igreja, e eu não sei. Meu querido, vá conversar com o padre. Tem um vídeo aqui no canal falando de nulidade matrimonial. Às vezes foi o teu caso, às vezes você era um inconsequente, um maluco, e aí casou numa inconsciência total. Aí a igreja analisa. Não estou dizendo que vai dar certo, mas tenta. Mas vai atrás. Mas as pessoas não vão atrás e ficam reclamando. A igreja não acolhe. É você que não vai. A igreja está acolhendo, pô. Então vai resolver. Vai receber os sacramentos. Vai se confessar. Tá há mais de um ano. Ai, não. Por quê? Ai, não, eu não vou me confessar porque o sacramento é o negócio dos homens, Como assim eu vou receber algo? Eu vou ir lá para confessar, falar com um homem o meu pecado? Ora, meu querido, quem você acha que escreveu a Sagrada Escritura? Ah, foi Deus. Então, mas foi Deus através de quem? De seres humanos. Os homens participam, inclusive, da manutenção da presença de Deus nessa terra, com os seus sinais, quer dizer, os sacramentos, porque Deus assim sempre quis. E utilizou dos homens para escrever, para testemunhar, para a autoridade e para que os sacramentos continuem na nossa vida. Todos esses sinais. Então você vai consultar, vai estar junto de homens que escreveram. Então não fica com esse negócio de não vai ser um anjo, não foi um anjo que escreveu o evangelho, tá?
Foram homens que, inspirados por Deus, escreveram. Então esse papo aí de ai, não vou porque é um homem comedor de feijão, meu querido também era um comedor de feijão que escreveu o Evangelho e você lê com a maior alegria do mundo. Então para com esse negócio, tá bom? Efeitos do sacramento. O sacramento do batismo confere a primeira graça santificante. O que é essa graça santificante? Essa graça santificante nós podemos resumir assim: é a graça que Adão e Eva possuíam, além de dons naturais que possuíam, que a gente chama de dons préternaturais, e essa graça santificante permanecia nos nossos primeiros pais. Por quê? Porque a missão era que eles amassem a Deus sobre todas as coisas e, passado um tempo, por conta desta graça santificante, eles seriam levados ao céu. Bom, eles falharam na missão, né? Não amaram a Deus verdadeiramente e quiseram ser deuses sem Deus. Então perderam a graça santificante, foram expulsos do paraíso, né? E isto só foi recuperado através da salvação que Jesus trouxe para nós através da sua cruz, tá? É na cruz que nós fomos salvos, não na ressurreição. A ressurreição é a confirmação de tudo aquilo e logo depois, por conta da sua ressurreição, ela redesperta a esperança, né, nos apóstolos, e com isso eles vão dar continuidade à missão de Jesus. Mas é na cruz que a salvação, né, se abriu novamente. Ao se abrir novamente, o céu aberto, Jesus vai à mansão dos mortos, leva todos os justos para o céu e abre o caminho, falando para os apóstolos que eles deveriam evangelizar. Ide, evangelizai e batizai em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Então, isso é o primeiro sinal, né? É o sinal que retorna em nós a graça santificante, para que possamos aí sim ser salvos e até nos santificar. Por isso o nome santificante. Essa graça é esse movimento do Espírito Santo, que é o mesmo Espírito Santo, é ele que age, mas ele possui essas formas de agir. Esta graça que fica dentro do ser humano, nós recebemos lá aquelas 3 virtudes, as virtudes teologais: fé, esperança e caridade. E com isso nós podemos nos santificar. Agora nós temos a fé dentro de nós. Agora nós podemos crescer, né, na fé, na esperança e na caridade. Agora nós poderemos chamar Deus de Pai, né, em Jesus. Porque Jesus é o único que é filho por natureza. Nós somos filhos por conta da humanidade de Cristo. Então em Jesus nós podemos dizer. Por isso que, como Jesus é a cabeça da igreja, nós nos chamamos irmãos e podemos dizer Abba Pai. Então, preciso ser batizado para ser filho de Deus? Sim. Mas então as outras pessoas não são filhos de Deus? Elas são filhos hierarquicamente filho por criação. Ok? Vai existir o filho por criação, o filho por adoção e aquele que nós podemos chamar assim de filho por configuração, quer dizer, aquele que realmente se configurou inteiramente ao Cristo e agora está no céu com Jesus, que são santos. Então é por isso que a santidade é universal, tá? Você precisa se tornar um santo para se tornar realmente uma pessoa configurada, quer dizer, configurado totalmente em Jesus Cristo. Mas, como batizado, você já pode dizer Abba Pai. E os outros dizem que são filhos de Deus por criação apenas, não por graça. Ok? Eu acho que ficou claro. Filho por criação, porque foi criado por Deus. Filho por graça, né? E filho por configuração, aquele que foi configurado totalmente em Jesus Cristo, que já era filho pela graça, mas se tornou totalmente tomado pela graça e se tornou um Cristo para esse mundo. Esse é um santo, verdadeiramente, né? Então, a graça santificante, ela apaga o pecado original. Todo mundo nasce com a semente do pecado original. Todo mundo. Por transmissão. Isso aí vem por transmissão dos nossos primeiros pais.
E também lava o pecado atual. O que é o pecado atual? Bom, quando você nasce, você só tem o pecado original. Como a gente não é imprudente, nós católicos, e nós entendemos que as pessoas precisam ser lavadas imediatamente. Porque, ora, papai e mamãe, quando vê o bebê, depois de um tempinho, fala, precisa dar o banho no bebê. Precisa amamentar o bebê. Você não fala assim, vou esperar o meu filho crescer para ele ter consciência se ele quer comer ou beber. Não, você já sabe que isso é importante. Eu vou esperar ele ter consciência para saber se banho é bom. Não, você já vai dar banho no seu filho. Então, você já prepara, conscientemente, você já prepara o seu filho para ser batizado. Por quê? Porque é isto que ele vai receber. Mas ele não tem o pecado. Ele não tem o pecado atual, mas ele tem o pecado original. Entendeu? Ele está manchado com o pecado original. E querendo o bem do filho, que ele já vá. A gente não sabe, você sabe se seu... Não tem quantas crianças, infelizmente, nascem, mas não resistem. Você vai deixar aí? Não, você vai lá e batiza. E acabou, resolvido o problema. Para que ele possa receber essa graça e ser chamado Filho de Deus. Porque agora pertence ao corpo de Cristo. Entendeu? É isso. E apaga o atual. Agora a gente explica. E foi isso que aconteceu com o Ronaldo. O Ronaldo teve perdoado o pecado original e o pecado atual. O que é o pecado atual? Todos os pecados que você cometeu durante a vida. Quando que começa a contar pecado atual? O que a gente chama de após a idade da razão, que seria mais ou menos depois dos 7 anos, quando a criança já tem consciência das coisas, já consegue dizer eu, meu. Então as concupiscências também já estão ali, as paixões já estão mais organizadas e ele acaba tendo também a capacidade de mentir. Então é mais ou menos ali depois dos 7 anos, por isso que logo depois a igreja já oferece a catequese para ele conhecer os mistérios da fé, para ele conhecer o que ele deve crer, o que ele deve obedecer, como ele deve viver, como ele deve celebrar, e como ele deve falar com Deus. E com isso receber o corpo de Cristo. Então veja como a fase já vai orientando e ordenando a pessoa. Então o que aconteceu com o Ronaldo? Ele foi lavado o pecado original e o pecado atual. Quer dizer, todos os pecados que ele cometeu na vida dele até agora. Ele tem 46 anos, só confirmando aqui o que foi falado na matéria. Os 46 anos. Então, esses 46 anos, os pecados até o dia 12 de setembro foram lavados no batismo. E isso significa o seguinte, ele foi perdoado. Então, se havia algum pecado nele, todos os pecados e fatos, inclusive os polêmicos que você ficou fazendo chacota, zoando o Ronaldo, e você sabe do que eu estou falando, não preciso repetir aqui, outras histórias, os casamentos e isso e aquilo, todos foram perdoados por Deus. Inclusive, não apenas a culpa, mas a pena. Quer dizer, a culpa já é perdoada, e você, quando tem os seus pecados atuais, você vai lá e se confessa. Então são perdoados os pecados, a culpa do pecado, mas tem a pena. A pena a gente resolve com indulgência, com caridade, com atos de misericórdia corporal, espiritual. É assim que você resolve, com jejum e oração. Agora, no caso do Ronaldo, toda a culpa e toda a pena foi lavada. Então ele foi completamente perdoado nesse momento. Perdoar toda a pena por eles devida. Imprime o caráter de cristão. Olha lá, virou filho. Faz-nos filhos de Deus, membros da igreja e herdeiros do paraíso. Herdeiros do paraíso, Leandro? O que isso significa? Significa que, graças a Deus, isso não aconteceu. O Ronaldo ainda vai ter anos de vida, a gente assim espera, a gente sempre tem, a gente nunca deseja o mal de ninguém, a gente espera que assim seja, que ele possa testemunhar
partir de agora, a gente não sabe o que vai acontecer amanhã, né? Amanhã alguém fala, o que ele fez? Tá vendo? Foi batizado pra quê? Então, bobagem dessas pessoas. A gente espera que ele tenha uma vida aí mais ajustada, né? Pelo menos pelo que se parece aí. A gente também não tem ouvido nada demais nos últimos anos e vá cuidar da sua vida, né? Seria uma boa você parar de ficar cuidando de vida de artista e jogador de futebol e começar a cuidar da sua vida, né? E não ficar, agora vamos ver se ele vai fazer alguma coisa, se vai, sei lá, largar a mulher, se ele vai fazer alguma outra coisa igual fez há anos atrás, né? Eu acho que isso aí não compete a nós, né? Mas o que é importante? É importante saber que agora ele se tornou herdeiro do paraíso. O que, se no dia 12, logo depois ali de batizado, recebeu o batismo com a matéria, que é a água, né? A matéria do batismo é água natural que se derrama sobre a cabeça do batizado, né? De maneira que escorra, e que a forma do batismo é essa. O padre disse: Ronaldo, eu te batizo em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Foi assim que aconteceu. E aí ele se tornou tudo isso que eu falei, e agora ele é capaz de receber os outros sacramentos. E se tornou herdeiro do paraíso. O que isso quer dizer? Que se logo que eu tivesse saído dali, tivesse dado um piripaque nele, e ele tivesse vindo a falecer, ele teria ido sem escala no purgatório, teria ido para o céu. Então ele estava um santo? No momento que ele saiu ali da pia batismal, ele realmente saiu um santo ali, né? Você, se estivesse lá na igreja, se olhar, você ia falar, mas é o mesmo Ronaldo? Mas eu não estou vendo. Mas não é para você ver, porque isso é espiritual, não é físico, né? Não aparece um brilho, não aparece um fenômeno na pessoa para o que será? Não tem nada disso. A grande graça de Deus é exatamente fazer as coisas de um modo tão simples, tão humilde, tão belo, que aquilo que é espiritual e tão poderoso e tão forte não ocorre como imaginam essas pessoas. Então não tem ninguém fazendo nada extravagante, não tem, sei lá, transe, alguém entrando em transe ou fazendo alguma coisa esquisita. Não, é simplesmente um ato que Deus vai lá e age, né? E essa é a beleza. Porque você pergunta pro Ronaldo, mas Ronaldo, na hora você sentiu alguma coisa? Ele vai falar, eu senti ali uma emoção muito grande, mas ele sentiu porque já estava sentindo emoção. E não porque o ato ocorrido ia gerar alguma consolação espiritual. Nem sempre isso acontece. Às vezes algumas pessoas choram, mas é pela emoção natural da pessoa, ou de alguma forma Deus queria dar um toque, toca na alma da pessoa, a pessoa, né, a gente até usa o termo, né, reverberou no corpo. Mas não que a pessoa precisa sentir alguma coisa. O Ronaldo devia estar muito feliz, permaneceu feliz, né, tanto que as suas frases, as suas expressões demonstram alguém que estava consciente, e isso é importante, né, porque os outros detalhes aqui, né, ele vai falar quem compete batizar, como é que se batiza, e aí a gente pode falar, né, mas o que aconteceu? Poderia acontecer do Ronaldo receber o batismo, mas não vale nada? Só se ele não fosse com as intenções necessárias, né? Que intenção deve ter quem batiza? Quem batiza deve ter a intenção de fazer o que a Santa Igreja chama. O padre estava com a intenção. E quem é batizado? Que disposição ele tem que ter? Ele tem que ter, além da fé, a dor, ainda que imperfeita. O que é uma dor imperfeita? É o que a gente chama de atrição. A grande maioria de nós dificilmente chega com uma contrição. Infelizmente, o correto é a gente preparar o nosso coração, por exemplo, para se confessar, com o coração contrito. Mas a gente vai quase que querendo voltar a pecar. Mas a gente se confessa com medo de ir para o inferno. Isso é atrição.
Mas se a pessoa vai realmente com esta dor, não precisa ser sentida, mas a dor aí no sentido de que a pessoa sabe o erro que cometeu, não quer mais e tem o propósito de não mais pecar. Quer dizer, vai entrar na luta para superar esse pecado. Vai entrar na luta para não pecar mais. Então, pelas descrições, me parece que ele estava muito consciente, sim, e que ele fez o ato, né, que a cerimônia deve ter durado algum tempinho, e ele faz esse ato um pouquinho antes dele ser batizado. Então, a dor, ainda que perfeita, dos pecados mortais que tenha cometido. Então, ele faz ali, não faz uma confissão, né, de falar ao padre ou de falar às pessoas, mas ali ele faz um momento, aliás, ele já deve chegar com o entendimento disso, e ele deve depois, no momento do rito para o batizado adulto, para o adulto que vai ser batizado, ele faz ali um momento de ato, né, um exame de consciência realmente. Ele faz um breve exame de consciência e logo depois ele será batizado. Então ele faz isso, tá bom? E aí diz assim, se um adulto batizasse em pecado mortal, sem a dor, com pecado mortal a grande maioria chega, né? Mas sem essa dor do pecado, quer dizer, sem ter feito o exame ou fazendo o exame de qualquer jeito, do tipo, não, só tô aqui para receber o batismo, isso aqui é bobagem. Ele fosse batizado em pecado mortal, sem a dor, ele receberia o caráter do batismo. Quer dizer, ele vai se tornar filho de Deus, mas não a remissão dos pecados. Ele vai continuar com o pecado grave. E aí ele não recebe a graça santificante. Ela fica... Vou usar um termo ruim para você entender, mas é como se a água tivesse que passar e aí criou-se uma barreira. Ela não passa, porque criou-se, né? Levantou-se uma barreira ali, né? Então, os efeitos do batismo ficariam suspensos, enquanto não fosse removido o impedimento desta dor perfeita dos pecados, ou pelo sacramento da penitência. Quer dizer, logo depois do batismo ele fala, puxa, realmente eu não fui consciente, e chegar lá e se confessar ao padre. Aí toda aquela graça reabre e aí ele recebe todos os efeitos do batismo. Então é isso que acontece, né? Então se você ficou pensando, será que ele foi consciente? Se ele não foi, é isso que acontece. Mas eu, primeiro, sugiro a você que não fique pensando esse tipo de coisa. Porque, por exemplo, eu cuido de turma de adultos, né, do catequese para adultos. São vários. E muitos ali vão ser batizados. Alguns já foram, outros vão ser. Porque vão casar também, vão legitimar. E aí, eu não fico me perguntando se a pessoa está consciente ou não. A gente explica, igual estou explicando para vocês agora, mas eu não fico querendo saber, puxa, será que Joãozinho realmente está consciente? Porque eu expliquei. Não me interessa isso é a consciência da pessoa. Aí não cabe. Não nos cabe ler consciência. Se amanhã ele fizer um ato errado, você pode dizer, este ato foi errado. Tomara que ele se conscientize. E a partir de agora, né, se antes você não fazia isso e você é fã do Ronaldo e é um católico, reze por ele. Ao invés de ficar querendo saber, né, ou ficar analisando os próximos passos do Ronaldo, se ele vai vacilar, se ele vai errar, né, se ele vai tratar mal alguém no Cruzeiro, no Valladolid. Bobagem. Pare com isso. Pare de ficar querendo, né, que as pessoas errem, ficar torcendo para dar errado, coisa boba. Então, é isso. O batismo é absolutamente necessário para a salvação, tá? Se você não é batizado, vá se batizar. Vai no padre da sua paróquia mais próximo, fala assim, eu não sou batizado e quero ser batizado. Viu? Mas eu não fiz o encontro, eu não fiz a catequese de adulto. Não, o batizado, se você precisa ser batizado, já chega no padre, fala, padre, eu preciso ser batizado. Acabou. Porque o Senhor disse, quem não renascer na água e no Espírito não poderá entrar no reino dos céus. João capítulo 3 está falando expressamente do batismo. Esse batismo. Pode-se suprir de algum modo a falta do batismo? Pode. Primeiro, martírio.
né, que aí é um ato de amor perfeito a Deus, ou o batismo de desejo, quer dizer, aquela pessoa que está para ser batizada, ela já tem o desejo, ele está se preparando, ou ele já falou para as pessoas, mas não conseguiu ser batizado, chegou a falecer. Então a pessoa teve o batismo de desejo, quer dizer, ele já mudou a sua vida, já se integrou a Cristo, não espiritualmente no sentido da ligação sacramental, mas ele já está com o coração entregue, ele já passou por um processo de conversão. Podemos até dizer que a graça atual, né, porque a graça atual colabora com a nossa conversão diária e com a conversão daqueles que não são cristãos. Por isso que Deus atende e ouve todo mundo. Já ouviu falar de gente que recebeu graça, não é nem batizado? O cara rezou pelo outro e deu certo, a pessoa foi curada. É, exatamente. Exatamente, a graça atual que vai lá. Que alguém abriu o coração num dado momento ali e rezou. Então é isso. Quem recebe o batismo fica obrigado a professar a fé e observar a lei de Jesus Cristo e sua igreja. Então, a partir de agora, ele tem que manifestar sua fé como vem manifestando aí. Renuncia-se o demônio, suas obras e suas pompas, que é os pecados e as máximas do mundo contrárias ao santo evangelho. Então é isso que precisa se fazer, tá bom? E é isso, porque depois a gente vai falar de padrinho e eu acho que eu vou deixar isso para um futuro breve, onde eu fiz uma pesquisa aqui e eu sei que muitas pessoas querem aprender um pouco mais sobre os sacramentos. Mas eu acho que era o momento de fazer esse primeiro comentário para evitar, inclusive, julgamentos, as pessoas já querendo saber, será que ele vai conseguir se segurar? Será que ele vai fazer tal? Gente, ele foi batizado, ele vai acertar a vida dele, e pare de ficar julgando as pessoas, tá? Vocês se preocupam demais com a vida dos artistas e esquecem da sua. Do tipo, será que ele vai aguentar? Será que eu vou aguentar? Será que você vai aguentar? Eu acho que a gente fala assim, não, mas ele fez isso, fez aquilo. Mas será que você, na mesma oportunidade que ele, não teria feito mais ou pior? Como é que você sabe que não? Então, cuidado. O ato foi errado, ele fez coisas erradas, fez. Mas talvez a gente no lugar dele teria feito coisas muito piores. E talvez por isso ele teve essa oportunidade e a gente não. Ele nasceu, porque eu acho que ele nasceu com talento. Poucas pessoas tinham a capacidade, um domínio de bola. Eu acho que hoje só o Messi e o xará dele, Cristiano Ronaldo, que ainda assim acho que está abaixo. Acho que quase no mesmo patamar, mas não tanto em títulos, o Gaúcho, Ronaldo Gaúcho, e o Ney, que está abaixo também, Mas o Ronaldo, eu acho que é um dos jogadores que eu mais me impressionei assim na história. Bom, eu espero que você tenha entendido como é que funciona o sacramento do batismo. Então a grande pergunta é: então logo depois do batizado ele estava salvo? Sim. E como é que ele faz isso? Agora ele tem de se manter para que a graça santificante permaneça nele. Se ele cometer um pecado grave, a graça santificante é como eu falei, a graça está vindo, a graça atual que alimenta a graça santificante, como? Com a oração, crescimento na fé, busca diária, celebração da participação na missa. Eu não sei se ele ainda comunga, provavelmente em breve comungará. Aí continua recebendo a Eucaristia, assistindo missa, vai crescendo na fé. E isso mantém a graça santificante. Cometeu pecado grave? Você não pode comungar. Entendeu? Mas como é que eu cometo um pecado grave? Fugindo, cometendo o pecado dos 10 mandamentos. Tá ali. Então ali é o pecado grave. Cometer um pecado relacionado aos 10 mandamentos, tá ali. E ele acaba se perdendo. Mas eu não estou falando dele, estou falando de qualquer batizado. Como é que o batizado retoma a graça santificante? Confissão. Confessou o pecado,
graça santificante volta, né? E aí você pode comungar, porque aí também a graça atual vai colaborando para o crescimento na fé. Então é isso. Bom, eu espero que você tenha entendido, e a todos vocês, que Deus os guarde.